de dados, ela é uma disciplina de uma grande área, que é a engenharia de software. Então, a engenharia de software, assim como a engenharia civil, ela define um conjunto de técnicas para que se consiga um sucesso na construção completa de um software. Então, a construção de um software, ela exige todo um projeto, toda uma análise, toda uma documentação, né, um conjunto de técnicas para que se consiga sucesso. Então, esse é o grande desafio da área de engenharia de software. Como construir com sucesso um sistema de software. E esse com sucesso, o que significa, né? Significa você entregar um projeto num prazo, um sistema num prazo correto, que você prometeu ao seu cliente. Significa reduzir custos no projeto, para que não seja um sistema tão custoso assim e que não venha a prejudicar nem o cliente nas questões financeiras e nem a empresa desenvolvedora. Um sistema que na construção dele haja boa comunicação entre a equipe, né? Se for um sistema grande que exige vários programadores, vários profissionais, então uma boa comunicação é um sistema que funcione, né? Que não dê muitos bugs e assim também prejudicar o tempo do cliente, gastar dinheiro gastar tempo, e tempo é dinheiro. Então a engenharia de software, ela tenta sanar toda essa dificuldade e que ainda persiste na área de desenvolvimento de sistemas. Então é uma área muito abrangente e essa disciplina ela vai focar apenas na base, né? Na base de um projeto de sistemas. Então, a gente poderia até chamar o nome dessa disciplina de análise e projeto de dados. Vocês vão ver o porquê mais à frente. Então, o objetivo dessa disciplina é capacitar você, aluno, a utilizar as técnicas de análise e projeto de informação com foco no paradigma de orientação a objetos. Então, existem vários paradigmas de programação, como vocês já sabem a essa altura. Tem um paradigma estruturado, né? E tem um paradigma orientado a objetos. São vários paradigmas. A maioria dos sistemas hoje em dia, eles são projetados, são programados com base no paradigma de orientação a objetos, que é um paradigma que você sempre pensa, né? Na hora de documentar, de construir um software, sempre pensa nos objetos do mundo real. Então, se eu for programar um sistema de controle de estoques e vendas de calçados, então eu vou pensar o que aí? Nos objetos do mundo real, para construir esse sistema. Então vai ter o calçado, que seria o produto, né? Vai ter o cliente, vai ter o vendedor que está fazendo a venda, porque ele tem uma comissão. Comissão já seria outra informação importante desse sistema. Além de comissão, o que é que tem mais? Tem a própria venda. Então, veja, eu pensei em todo o sistema real, antes de pensar num sistema de software. Então, essa é a grande vantagem do paradigma de orientação a objetos, além dele contribuir para facilitar o projeto, na hora de pensar nesse projeto, ele facilita também na hora da manutenção nesse projeto. Então, fica uma manutenção mais barata, mais rápida, mais prática. O conteúdo programático seria dar uma visão geral do que se trata essa disciplina, uma visão básica, o conceito bem rápido de orientação a objetos, até porque vocês, a turma do integrado, né, já está vendo a linguagem de programação orientada a objetos, e a turma do subsequente já viu no módulo anterior a disciplina de Java, orientação a objetos. Então seria só uma alusão bem rápida. E entrar num assunto que vocês podem não lembrar, que aqui está sendo uma revisão, né? Mas é o assunto chave dessa disciplina, que é o UML, a linguagem de modelagem unificada, né? Que linguagem é essa? Como toda linguagem, ela tem um conjunto de regras para se documentar um software. Então, a UML ela define cerca de 11 a 13 diagramas
que você consegue, ou desenhos, melhor dizendo, que você consegue desenhar os projetos e cada diagrama desse, cada tipo de diagrama desse é visando uma visão do sistema. Então, assim como na engenharia civil, nós temos diversos tipos de desenho ou de plantas. Tem a planta baixa, tem a planta hidráulica, né, elétrica. E o objetivo disso é que você faça cortes no projeto, principalmente naqueles projetos que são complexos. Então, para se entender um projeto, vamos colocar aí o do World Trade Center da vida, ou daquele prédio lá de Dubai, Califa, né? Então imagine projetar, construir, melhor dizendo, um prédio, um califa da vida, se você não dividi-lo, não fazer cortes nesse projeto para conseguir entendê-lo. Então, para você explicar sem cortes é quase impossível um projeto grande. Na engenharia de software é semelhante. Para que se consiga construir um software, você tem que cortar os projetos, ou esse projeto, em várias visões de projeto. Então a gente tem a visão de casos de uso, a gente vai saber relembrar o que é casos de uso, onde é o diagrama que define quais são as necessidades ou as funcionalidades do sistema. Então o foco desse diagrama são nas funcionalidades. O caso de uso expandido ou textual, que aí a gente vai detalhar em texto, em forma de texto, o diagrama de caso de uso, ou diagrama de funcionalidades ou especificações do software. Nós temos diagrama de classes, que acho que vocês já viram a essa altura, nós já vimos a essa altura o que são classes, né? Então veja que aqui, diagrama de classe, já diz tudo, né? Qual o paradigma que a OML trabalha. É um paradigma orientado a objetos. Nós não iremos ver classes no paradigma estruturado, por exemplo. Diagrama de pacotes, diagrama de sequência, diagrama de atividades e diversos outros diagramas, cerca de 11, como eu falei, mas a gente só vai focar, até porque nós somos um curso técnico, né? Não é um curso de análise de software ou para ser analista de sistemas ou engenheiro de software, mas vocês precisam, mesmo como técnicos, precisam ter noção dessa área, né, de projeto, até porque vocês vão ter contato, quem seguir a área aí de técnico vai ter contato com a equipe de analistas ou de engenheiros de software. E aí falar a mesma língua é muito interessante. Até porque falando a mesma língua, entendendo o que eles estão falando, vocês podem avançar, né, aí nessa área, né? E alguns cargos, como vocês sabem, às vezes não precisa necessariamente o diploma. Nossa área tem essa flexibilidade. Você pode ter a experiência, o domínio, não ter o diploma e conseguir aí avançar dentro de uma empresa, até ser um analista aí de sistemas ou engenheiro de software sem ter diploma. Pode acontecer. Então, essa é a importância dessa disciplina, mesmo que você vá ser um técnico, entendeu? Precisa pelo menos ter a noção. Então é isso. A OML a gente vai ver o diagrama de caso de uso expandido textual e diagrama de classe. Bem, mas nessa disciplina, ou nessa pequena área, digamos assim, de análise e modelagem, ou de análise e projeto de sistemas, a gente precisa saber dividir as etapas de construção de um software. Então, basicamente, nós temos três grandes etapas. Eu digo grande porque dentro de cada etapa dessa, que a gente está vendo três etapas aqui, né, existem várias fases dentro de cada uma. Então, na fase de análise, nós temos várias técnicas que a engenharia de software ela recomenda, e cabe frisar aqui que, como eu falei, a engenharia de software recomenda, ela não exige. Eu acho que essa pode ser um pequeno diferencial da engenharia civil, porque se você não seguir as regras ali, né, à risca, pode ser que sei lá, uma ponte caia ou trinque e tenha problemas. Aqui não, aqui você é livre para escolher a técnica da forma que você quer ou com a experiência que você conseguir. A engenharia de software não é uma receita de bolo como é na engenharia civil.
A engenharia de software ela é uma receita de dicas. Ó, dicas para ter sucesso na construção do seu software. Então, na fase de análise você vai ter esse conjunto de dicas, ou passos para se conseguir fazer uma boa análise de um projeto. E a análise, ela está ligada com a investigação do problema. Então, qual é a melhor forma de se investigar o problema do nosso cliente? O que realmente ele quer resolver na empresa dele, né? Qual o problema que ele está enfrentando que ele quer resolver com um sistema de software ou com uma tecnologia? Então, entender o que o cliente quer não é fácil. Às vezes ele nem sabe o que ele quer e como quer. Então, cabe principalmente ao analista de sistemas ou o gerente de negócios, seja qualquer profissional que tenha esse contato com o cliente, que às vezes na área de TI você tem vários nomes para designar isso. Depende da empresa, da estratégia da empresa. Então, mas geralmente é o analista de sistemas. Então, na fase de análise, né, o analista de sistemas. Então, existem várias recomendações da engenharia para se saber como investigar corretamente o que o cliente quer. E aí, discutindo com o cliente tudo o que ele quer, orientando ele que o que ele quer às vezes não é interessante, é mais interessante assim, explicando para ele qual é o certo, fechando o martelo em tudo que ele quer, tudo mesmo, fechando valores, assinando contratos, e aí sim, quando tudo está definido, dá-se início à fase de projeto. E o que é essa fase de projeto? É a solução do que o cliente quer. Então, quem senta agora são os programadores. Quem senta agora é o gerente com sua equipe, o gerente de projeto com sua equipe. Então, eles vão definir qual a melhor tecnologia para se resolver tudo que o cliente quis, qual a melhor linguagem, qual o melhor banco de dados, ou seja, as tecnologias. Como vai se dar a organização disso, a arquitetura que vão montar. E essa fase, sim, é a fase que só os programadores é que conversam e que discutem. A fase de análise, aí sim, é o analista de software, o responsável por isso, junto com o cliente. E aí, definido toda a documentação do projeto, aí sim dá-se início à construção do software de fato. E aí, tendo o projeto como guia, tendo a documentação do projeto como guia. Beleza? Diferenças da fase de análise e projeto. Bem, a fase de análise, como eu falei para vocês, ela enfatiza, ela foca na investigação do problema, com o objetivo de levar o analista a investigar e a descobrir uma solução. E muitas vezes nessa fase de análise, a importância dela é que a empresa ou o analista às vezes descobre que não é interessante para ela resolver esse problema desse cliente. Então aí já encerra e não dá continuidade. Então essa é uma das importâncias de se analisar antes de se documentar o projeto, tá certo? Então a análise ela é uma investigação para tentar descobrir o que o cliente quer, basicamente isso. Já o projeto, ele consiste em propor uma solução com base no conhecimento adquirido na análise. Então, com tudo que foi levantado na fase de análise, aí sim dá uma solução a isso. Ou para atender aos requisitos identificados na análise. Então, todas as funcionalidades que o cliente levantou para o analista e desejou, né, a gente chama essas funcionalidades de requisitos na engenharia de software. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Então, atender aos requisitos identificados na análise, essa é a fase de projeto. Então, através da análise, é possível identificar as necessidades. E o projeto informa como serão implementadas tais necessidades. Como vamos implementar? Então, por isso que eu disse que só os programadores aqui discutem sobre isso. Que só eles entendem dessas tecnologias. Então, espero que tenha ficado claro aí a diferença dessas duas fases. Mas eu tenho outra imagem aqui que diz o seguinte: a análise é uma informação importante para o cliente discutir e aprovar.
Então, aprovar. Então, aqui a gente precisa de contratos, de assinaturas e firmar direitinho tudo o que se quer. E a fase do projeto é a informação importante para o programador apenas. Então, só reforçando mais aí o que eu falei. Agora, então, o que é modelagem de sistemas? O que é modelar? Modelar seria basicamente desenhar, né? Mas não desenhar figuras apenas, mas se definir, porque não é só com figuras, mas com textos também que a gente modela. Então, a fase de análise e projeto devem ser modeladas. Essas duas fases têm que ser modeladas. Cada fase possui diversos modelos. Então, tanto a fase de análise possui diversos modelos. Um deles é o diagrama de casos de uso, né, e o caso de uso textual. A modelagem de sistemas de software consiste na utilização de notações gráficas e textuais. Então, a modelagem de sistemas de software consiste na utilização ou criação, né, de notações gráficas e textuais. Gráficas são os diagramas, e textuais, texto normal, documento normal, com o objetivo de construir modelos. Por isso, modelagem. Né? Por mais que seja texto, você está definindo um modelo ali. Então, você está modelando, você está fazendo uma modelagem que representam as partes essenciais de um sistema. Então, as partes essenciais, como eu falei para vocês, assim como na engenharia civil, a gente corta o projeto ou a análise em várias partes para que se entenda melhor, considerando-se perspectivas diferentes e complementares. Perspectivas diferentes. Planta elétrica, planta hidráulica, planta baixa. Então, são perspectivas diferentes. Isso na engenharia civil, fazendo uma alusão, né? E o que é o modelo? Como eu já falei para vocês, o modelo do sistema consiste em desenhos gráficos e especificações, ou seja, textos ou desenhos. Esses desenhos gráficos são normalmente denominados de diagramas. Como eu falei para vocês que a OML tem cerca de 11 e 13 diagramas. E o que é um diagrama? É uma apresentação de uma coleção de elementos gráficos. Então aqui abaixo nós temos dois exemplos de diagramas da OML. O diagrama de caso de uso, que é da fase de análise, e o diagrama de classes, que é da fase de projeto. Então, o diagrama de caso de uso, o cliente consegue entender, se a gente explicar e desenhar na frente dele. Já o diagrama de classe, como é da fase de projeto, só os programadores e quem é da área consegue entender. Até porque ele só serve para os profissionais de TI discutirem como vai solucionar o problema do cliente. Certo? Então, o modelo de um sistema não se restringe aos desenhos gráficos dos diagramas, mais uma vez. Não é só aos diagramas. O modelo também contém informação textual. E esse textual ele vai ser mais completo. Né? Ele consegue ir além dos desenhos porque ele detalha melhor todas as regras que foi discutida com o cliente. O diagrama consegue graficamente expressar muitas informações. Né? Através de um desenho, você bate um olho no desenho, imediatamente você consegue entendê-lo e muitas informações de uma forma muito rápida você consegue absorver. Porém, muitas vezes é necessário complementar essas informações com texto, que explique ou definam parte desse diagrama. Então, um braço, eu diria que um texto, o documento textual, ele é um braço, um membro extra aí dos diagramas. Ele consegue expandir mais os diagramas, só que aí você precisa ler com calma, você leva mais tempo para absorver toda aquela informação. Um diagrama é melhor para uma discussão ali rápida, para um brainstorm, né, uma tempestade de ideias ali, discussão com o cliente. O diagrama é interessante. Com isso, o diagrama mais o texto que o descreve constituem a documentação do sistema. Então, todo o conjunto de diagramas da fase de análise, todo o conjunto de diagramas da fase de projeto, tudo isso junto constitui a documentação inteira do sistema. E aqui a gente levanta a questão, né? Qual a importância de modelar? Eu falei para vocês no início, mas toda a documentação, se ela for bem feita e seguir à risca as principais recomendações da OML e
da engenharia de software, a gente vai ter esses 5 pontos de benefícios aqui, que é o gerenciamento da complexidade. Assim como na engenharia civil, como eu falei para vocês, vai reduzir a complexidade do projeto. Você está cortando ele em várias partes, em várias perspectivas. Facilita a comunicação entre as pessoas envolvidas. Então, uma documentação bem feita facilita a documentação, a comunicação, melhor dizendo, porque você não fica tão dependente daquela pessoa que sabe tudo do projeto. Então, isso é uma das características de uma boa documentação, facilitar a comunicação. E não tem essa de, eu não entendi, você não me disse, eu esqueci, eu não anotei. Então, a comunicação, ela não vai existir isso se a documentação for bem feita. E isso reduz os custos de desenvolvimento, que vai reduzir o tempo, né? A complexidade de entendimento. Se sair uma pessoa da equipe, a outra pessoa que chega, ela vai entender fácil essa documentação porque ela está bem feita. Isso acaba reduzindo custos também. Tempo de treinamento com alguém novo que chega na equipe. Outro benefício é a predição do comportamento futuro do sistema. Você consegue prever como será o comportamento futuro do sistema. E aí você consegue também reduzir custos para o cliente ou não. Você consegue reduzir custos para você também, porque você não vai cobrar tão barato ao cliente como deveria ter cobrado, um pouco mais caro para não ter prejuízos. E montar um guia para a construção do sistema. Montar cronogramas, organizar e dividir a tarefa direitinho para cada programador, saber o tempo que cada um vai levar em qual tarefa. Isso acaba entrando na predição, né, na prever o comportamento do sistema. Então veja, é uma série de benefícios que não tem fim, uma boa documentação. E aí eu não posso deixar de mostrar a clássica figura que tem em todos os livros de engenharia de software, que é essa figura aqui do problema da falta de documentação. Então aqui essa primeira figurinha diz, como o cliente explicou. Talvez o zoom para quem está no celular e não esteja legal, mas eu vou aumentar aqui. Então, como o cliente explicou. Aqui tem um balãozinho, veja como ele explicou. Aí, como o líder de projeto entendeu, ou como o analista, né, de projeto entendeu. Aí, como o analista projetou. Aí depende da empresa, né? Às vezes o líder de projeto vai lá conversar com o cliente, traz os dados e o analista projeta. Então veja, já projetou diferente. Isso, uma documentação mal feita do líder de projeto, ou ele não entendeu certo como o cliente queria. Ou entendeu o que o cliente queria, mas ele não teve a flexibilidade de extrair do cliente que aquilo que ele quer não é bem o que ele quer. Tem isso também, né? E aí, como o analista projetou, como o programador construiu, porque o projeto do analista não foi bem feito, está diferente do que o líder passou para ele, e o programador construiu errado porque a documentação está mal feita. Como o consultor de negócios descreveu, então como sempre, né, o consultor de negócios aí trouxe para ficar com mais firulas o projeto, ia ficar mais caro para o cliente. Como o projeto foi documentado, nada, né, zero. Que funcionalidades foram instaladas, como o cliente foi cobrado, graças ao consultor de negócio, né? Como foi mantido, e a equipe não conseguiu manter esse projeto, e o que o cliente realmente queria. Então, entender o que o cliente quer é um desafio, é quase ser psicólogo desse cliente, porque às vezes tem cliente que não entende de tecnologia. E aí você tem que mostrar para ele, não, isso aí não é interessante, porque o mais atual no momento é tal tecnologia, isso aí já não ficaria interessante, você vai ter um custo maior. E aí explicar para ele, ele vai entender e vai conversar melhor com você, vai desabafar para você melhor. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Então, a OML. A OML ela é responsável por, no mundo inteiro, a gente documentar, fazer uma documentação única. Ou seja, um diagrama com
as mesmas especificações. Então, se eu pegar um diagrama de classe, um diagrama de caso de uso, e ir lá no Japão, com a equipe do Japão, e mostrar esse diagrama, eles vão entender. Porque os desenhozinhos, aqueles balãozinhos, aquelas setinhas, elas têm um significado. Elas querem transmitir uma informação. Por isso a gente chama de linguagem. Tem que existir uma linguagem que defina o que significa cada elemento do diagrama. Entendeu? Então, linguagem de modelagem específica para o paradigma de programação orientada a objetos. Então, a OML é só para paradigma de orientação a objetos. Vocês estão ouvindo aqui meu filho chorando, né? Mesmo trancando a porta do quarto, dá para ouvir ele, mas faz parte, né? A OML, que é a linguagem de modelagem unificada, define todos os diagramas e textos para modelagem. Ou seja, possui uma notação padrão no mundo inteiro. Então, notação são aqueles elementos que a gente descreve no desenho. Portanto, aprenderemos a modelar ou documentar, né? Significa a mesma coisa, modelar, documentar, isso na engenharia. As fases de análise e projeto utilizando a OML. Então a gente vai focar nessas duas fases e não vai dar tempo para a gente focar na fase de construção, principalmente para a equipe do subsequente, né? A turma do subsequente, porque já pagou Java, a não ser que faça com outro professor, né? De LP2 e faça o projeto baseando-se o projeto da construção, ou seja, da implementação do código, já com esse projeto que documentou aqui comigo, na análise de projeto. Para a turma do integrado, aí sim, estão fazendo paralelo à disciplina de LP1 e vai conseguir fazer esse mesmo projeto aqui e já fazer a construção comigo, que eu sou o mesmo professor de LP1 para a turma do integrado. Então, beleza, pessoal? Então, era só isso, essa fase de revisão da introdução do que a gente dessa disciplina. E espero que tenha aí refrescado a memória de vocês.